olha a mensagem dele. Eu tinha que falar isso, né? Não dá para pular. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vos reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Deixa aberta a sua Bíblia. Aqui o apóstolo Pedro está mostrando a suficiência da palavra de Deus. O que estava acontecendo? Esse momento era um momento de bastante perseguição, bastante luta, todo tipo de tribulação eles enfrentavam, mas sem dúvida nenhuma, um dos maiores riscos da igreja nesta ocasião e também hoje, eram os falsos mestres, aqueles que ficavam rodeando a igreja, tentando se infiltrar na igreja e trazendo uma mensagem mais agradável, mais suave, criando contenda no meio da igreja, dizendo assim, não é bem assim, do jeito que ele fala, se fizer assim também dá certo, assim também é bom. Eles sempre estavam por perto tentando minar a fé das pessoas, desviar as pessoas da verdade de Deus. E aqui o apóstolo Pedro está incentivando-os a continuar na mensagem que eles receberam, porque se eles crescem como eles acreditavam, continuassem firmes na mensagem da cruz, então isso produziria neles frutos cada vez mais seria notório a transformação, a mudança na vida deles, e que não havia nenhuma necessidade deles aceitarem nada novo. O que eu fico impressionado ao ler as cartas do apóstolo Paulo, essa epístola de Pedro, se você ler a carta do apóstolo João e todos eles, você vai notar que eles são insistentes nos mesmos assuntos. Muda o autor, muda a carta, mas eles têm o mesmo propósito de insistir com a mesma verdade. Eles não trazem uma nova verdade, eles não trazem uma nova revelação, eles trazem a verdade que é encontrada em toda a Escritura e que já foi pregada pelos profetas, que foi anunciada pelos patriarcas, que ela percorre toda a Bíblia, é a mesma mensagem que eles transmitem.
Eles não trazem nenhuma revelação nova, ao contrário de hoje. Hoje, a verdade pura, genuína, santa, ela deixa de ser agradável para a maioria das pessoas, e elas ficam carentes de umas novas mensagens mais atraentes, mais confortáveis, e a igreja está aos poucos se perdendo, se desviando, saindo do caminho, abandonando a sã doutrina, e esse é o maior perigo que existe, porque só há salvação na verdade de Deus, não é em meia verdade, não é em quase verdade, é na verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, é tudo por intermédio dele. Escute, e só dele. Não é ele e mais isso, ele e mais aquilo. Não, é só ele. Não é o evangelho e mais isso, o evangelho e mais aquilo. Não, é só o evangelho, é só a palavra de Deus, é só a verdade de Deus. Não precisa de adição nenhuma. A revelação de Deus, ela é completa, ela é a Bíblia, é a palavra de Deus. Mas as pessoas, elas têm essa tendência, essa inclinação em querer algo novo. Eu vivo falando aqui, você está lá pesquisando alguma coisa no Facebook, está lá vendo as coisas, as notícias, ou vendo o perfil dos seus amigos e etc. E daqui a pouco você vê uma live cheia de pessoas assim, e o cara dizendo assim, entre aqui, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você. Coloque aqui o seu nome e a data do seu nascimento. Eu vou falar para você o que vai acontecer na sua vida. Rapaz, a live do cara bomba, todo mundo, encontrei um profeta, vamos ver o que ele tem para falar para mim. As pessoas têm essa tendência, essa quedinha, eles gostam dessas coisas. Você quer saber o que Deus tem para você? Abra a sua Bíblia, vá ler a sua Bíblia, vá orar. Você que está aí me assistindo aí, você quer saber o que Deus quer para você? Leia a sua Bíblia, ore, fale com Deus, não fique atrás dessa profetada aí não. Isso é mentira, isso é engano. Cuidado com isso aí. Não existe hoje nenhuma revelação nova, nada. Está tudo aqui já. É só ler isso aqui, é só meditar na palavra de Deus, não precisa de nada, está tudo revelado, está tudo aqui já. Deus me falou, Deus me mostrou. Agora com esse negócio lá da guerra que está tendo na Rússia lá, misericórdia, toda hora alguém manda um áudio para mim, um videozinho para mim, escuta o que essa mulher está falando, escuta o que esse pastor está falando. Aí você entra, o cara põe até aquele fundo de terror, sabe? Não tem aquele fundo de filme de terror? Aí você começa a ouvir o cara falando, e o cara falando o que vai acontecer, porque Deus me mostrou. E o povo entra em pânico. Escuta isso aí, bispo, o senhor está vendo o que vai acontecer? Irmão, pelo amor de Deus, leia a Bíblia se você quer saber o que vai acontecer. Leia a Bíblia, não fique atrás disso não. Isso é engano, isso é mentira, isso é espírito de engano. A palavra de Deus, ela é suficiente. Não se canse da verdade, porque ela é a verdade. Não existe uma mensagem nova. Você pode vir aqui, a gente está tratando de outro assunto, mas a mensagem não é nova, a mensagem é extraída daqui. Eles falavam isso, nós falamos isso, e vamos continuar falando. Eu vou mostrar aqui para você, Pedro dizendo que continuaria falando até o último dia da sua vida, e eles deveriam estar ouvindo até o último dia da vida deles, a mesma coisa. Não é nada novo. Eu estou precisando, sabe, de uma nova atmosfera. Pega um ônibus espacial, vai para a lua. Aqui não tem nada de outra atmosfera. É a verdade de Deus, nua e crua. Pedro está dizendo para eles, olha, permaneça assim. Olha o que ele diz aqui, no versículo 3, novamente: visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas. Quantas coisas? Todas. Olhe para mim. Todas as coisas. No Evangelho estão todas as coisas que eu e você precisamos, que o homem precisa, que o ser humano,
todas as coisas nos têm sido doadas. E quando é que as promessas, elas nos foram e nos são doadas? Quando Cristo morre naquela cruz, para nos salvar, uma vez que eu e você estávamos condenados ao inferno, Deus, por sua graça, por sua misericórdia, apesar da minha maldade, da sua maldade, do seu pecado, do meu pecado, Deus, por graça, decide nos salvar. Entrega Jesus Cristo e Ele morre naquela cruz. Ali as promessas de Deus são doadas a todos os que creem. Quem diz? A Bíblia. O apóstolo Paulo disse: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por amor de nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O evangelho é suficiente. Ele está dizendo aqui, o apóstolo Pedro, você não precisa de mais nada. Todas as coisas já estão sendo doadas. Tudo aquilo que eu e você precisamos. E ele diz aqui no versículo 4, pelas quais nos têm sido doadas, ele repete, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há onde? Que há onde? No mundo. Olha só o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui nesse versículo 4, como é importante. Ele está dizendo que quando eu e você cremos no evangelho, quando cremos no que Cristo fez, quando cremos nas promessas de Deus que são doadas para mim, para você, nós somos transformados. A nossa natureza, ela é transformada. Alguém que diz crer em Deus, alguém que diz ter um encontro com Deus e não foi transformado, essa pessoa não crê em Deus, essa pessoa não teve um encontro com Deus. Ela pode ser um simpatizante da fé, um simpatizante da Bíblia, um simpatizante da igreja, mas ele não teve um encontro com Deus. Quando se tem um encontro com Deus, nós somos transformados. A nossa natureza é transformada. A nossa mente é transformada. Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Escute o que eu vou te falar. Aquele que é de Deus, nascido de Deus, a Bíblia para ele é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Tudo que eu e você lemos aqui é a palavra de Deus. Ah, eu acho que não é bem assim. Não é o que você acha, ela é a palavra de Deus. Mas eu não creio. Eu tenho uma notícia para dar para você. Você crendo ou não, ela vai se cumprir. Você não é obrigado a crer. Não, eu não quero crer. Não creia. Não creia. Ela vai se cumprir. Ela não está condicionada à minha fé e à sua fé. Tudo que está aqui, Jesus disse em Mateus 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. O apóstolo Pedro diz que quando nós cremos nas promessas, quando nós cremos nessa palavra, então a nossa natureza é transformada, a ponto que ele diz aqui no final do versículo 4, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Ou seja, só há uma maneira de vencer a nossa carne, só há uma maneira de ser santificado, só há uma maneira de nascer de novo, crendo na palavra de Deus. O não de Deus, ele tem que ser entendido como não. Não é quase não, meio não, é não. Não, o não de Deus é não.
Nós não podemos fazer com a Bíblia aquilo que nós queremos, viver da forma que queremos. Não. Existe um padrão a seguir. Esse padrão é estabelecido por Deus.